Você já parou para pensar no que realmente está reservado para o futuro da humanidade? Quantos de nós realmente entendemos o que está por vir nos últimos dias? Em meio a tantas informações e pregações, parece que a verdade sobre o fim dos tempos está sendo escondida ou até distorcida. Mas e se a verdadeira revelação do que está por vir for muito mais surpreendente e aterradora do que imaginamos? A Bíblia está cheia de profecias sobre o futuro, e muitas delas falam sobre o que acontecerá nos tempos finais. Porém, pouco se fala sobre as mensagens que realmente revelam os segredos do que está por vir. O que você faria se soubesse a verdade sobre o Apocalipse e se a revelação que está sendo ignorada por muitos fosse a chave para entender o que realmente acontecerá com o mundo e com cada um de nós? Ao longo da história, o ensinamento de Jesus nos mostrou que a oração e a fé são fundamentais para entender os mistérios divinos. Mas será que estamos prontos para ouvir a verdade que quase ninguém ousa falar? Em muitos momentos da Bíblia, as profecias sobre o fim dos tempos são claras, mas muitas vezes somos distraídos por interpretações que nos afastam da realidade espiritual. Há algo profundo e assustador que ainda está sendo ignorado, e esse conhecimento pode ser a chave para nos prepararmos para o que está por vir. O fim dos tempos não é uma simples história de destruição, mas uma profunda transformação espiritual que afeta cada um de nós de maneiras que não podemos sequer imaginar. Por isso é tão importante entender as revelações ocultas que foram dadas a nós através das Escrituras, para que possamos nos proteger espiritualmente e entender como viver conforme a vontade de Deus. Jesus nos ensinou que os últimos dias mais seriam difíceis, mas também nos deu sinais e ensinos claros para que, como cristãos, estivéssemos alertas e preparados. Não se trata apenas de entender as profecias, mas de nos prepararmos espiritualmente através da oração para o que está por vir. O próprio Jesus nos pediu para vigiar e orar, porque sabemos que somente através da oração podemos entender melhor os sinais e estar em sintonia com o que Ele deseja de nós. E se a chave para entender o fim dos tempos estivesse bem diante de nossos olhos, o que aconteceria se nós, como igreja, começássemos a orar com mais intensidade e buscássemos mais profundamente os ensinamentos que Jesus nos deixou? A verdadeira revelação está esperando para ser descoberta e pode mudar completamente a forma como entendemos o futuro. A maioria das pessoas está distraída com as coisas do mundo, sem perceber que os tempos finais já estão em movimento e que os sinais estão se cumprindo. O mais importante agora é sabermos o que realmente precisamos fazer para estarmos espiritualmente preparados. Agora que você está começando a perceber o quão crucial é entender a verdade sobre o fim dos tempos, deixe-me perguntar: você está pronto para descobrir o que quase ninguém fala sobre isso? Como podemos realmente nos preparar espiritualmente para os tempos finais? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua percepção sobre o que está por vir. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do fim dos tempos, a verdade revelada nas Escrituras nos chama à ação, à preparação espiritual e à vigilância constante. Jesus, em seus ensinamentos, nos mostrou que a oração não é apenas uma prática de pedir, mas um meio poderoso de nos conectarmos com Deus, buscando entendimento, força e discernimento em tempos de incerteza. O Apocalipse não é apenas um evento futuro. Ele começa dentro de cada um de nós. O mundo está mudando, as profecias estão se cumprindo, e a única maneira de estarmos verdadeiramente preparados é através da oração sincera e contínua. Quando oramos, não estamos apenas pedindo a Deus por proteção, mas também buscando sua
direção espiritual, pedindo que Ele nos dê clareza para entender os sinais dos tempos e sabedoria para agir conforme Sua vontade. A oração é o alicerce da nossa caminhada espiritual e é através dela que recebemos a força necessária para enfrentar qualquer tribulação, seja pessoal ou global. Em momentos de dúvida ou medo, a oração nos lembra de que Deus está no controle de todas as coisas e que, como cristãos, devemos estar atentos e em comunhão com Ele, buscando sua orientação em cada passo. Eu gostaria de convidá-lo agora a compartilhar suas intenções de oração nos comentários. O que está pesando em seu coração? Quais são os medos, as preocupações ou até mesmo as dúvidas espirituais que você está enfrentando? Vamos orar uns pelos outros, porque sabemos que a oração em comunidade é um poder imensurável que fortalece nossa fé e nos conecta diretamente ao coração de Deus. Deus nos chama a orar juntos, pois Ele conhece nossas necessidades e está pronto para nos ouvir, especialmente quando buscamos sua ajuda em tempos de incerteza e dificuldade. Se você sente que esta mensagem tocou o seu coração e deseja mais ensinamentos sobre fé, oração e preparação espiritual, não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais vídeos como este, que podem trazer clareza e fortalecer a sua jornada de fé. A oração é uma prática diária que nunca deve ser negligenciada. E ao se inscrever, você estará sempre conectado a mais conteúdo que pode transformar sua vida espiritualmente. Agora, junte-se a nós em oração nos comentários e compartilhe essa mensagem com aqueles que também precisam ser despertados para os sinais dos tempos. Vamos crescer juntos, confiando que Deus está no controle e que a nossa fé e oração nos guiarão até o fim. O mistério da profecia do fim dos tempos. Você já se perguntou por que, em momentos de crise, muitos olham para o futuro com um certo medo do desconhecido? O mundo está em constante mudança e as dificuldades parecem crescer a cada dia. Quando pensamos sobre os últimos dias, é impossível não lembrar das profecias bíblicas, que têm sido um enigma ao longo de toda a história. Embora muitos prefiram não falar sobre o fim do mundo, a Bíblia nos deixa claro que os sinais dos tempos estão sendo cumpridos à nossa volta, mesmo quando não conseguimos ver a grandeza do que está acontecendo. E há algo ainda mais profundo dentro dessas profecias que muitas pessoas evitam explorar. Um mistério que, se compreendido corretamente, pode transformar a forma como encaramos nossa vida espiritual, nossa fé e a nossa missão. Quando ouvimos falar do fim dos tempos, a primeira coisa que vem à mente é o Apocalipse. Pensamos em desastres, catástrofes, guerras e fome. Mas essas profecias bíblicas vão muito além dessas imagens. Elas falam sobre um processo divino de transformação, algo que não é apenas sobre o que vai acontecer no futuro, mas sobre o que já está acontecendo no nosso interior e ao nosso redor. A palavra revelação nas Escrituras não é apenas uma previsão do fim, mas uma abertura dos olhos espirituais para a verdade que está sendo escondida por muitos. As profecias do fim dos tempos nos dizem mais do que simplesmente quando o mundo acabará. Elas nos mostram como nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Jesus falou de maneira clara sobre os sinais dos últimos dias. Ele não apenas alertou seus discípulos, mas também nos deixou um caminho para entender o que devemos esperar nos tempos finais. Mas por que, então, tantas pessoas evitam essa conversa? Muitas vezes, o medo do desconhecido nos impede de encarar as realidades espirituais que a Bíblia claramente revela. O livro de Apocalipse, em particular, contém profecias misteriosas sobre o futuro e muitas vezes interpretamos essas passagens de maneira superficial, sem buscar entender as profundas lições espirituais que elas oferecem.
Mas o que acontecerá se realmente olharmos mais de perto para as palavras de Jesus e para o que ele nos ensinou sobre os últimos dias? Quando falamos sobre o fim dos tempos, precisamos compreender que isso não é algo isolado, mas parte de um plano divino que Deus tem para a humanidade. Não é apenas sobre desastres ou cataclismos, mas sobre um processo de purificação e transformação espiritual que começa dentro de nós. Quando Jesus falou sobre os sinais do fim, ele não estava apenas falando de eventos grandiosos como terremotos e guerras, mas também da condição do nosso coração. Ele nos ensinou que quando esses sinais começassem a acontecer, não deveríamos temer, mas estar preparados espiritualmente para o que viria. A oração, a fé e a vigilância seriam as chaves para nos manter firmes e confiantes. Mas há algo mais profundo e oculto nas profecias do fim dos tempos. O mistério, que poucos ousam revelar, está relacionado à verdadeira transformação espiritual que Deus deseja para cada um de nós. As dificuldades, os sofrimentos e até mesmo os juízos descritos nas profecias não são castigos, mas sim oportunidades divinas para crescermos em fé e em relação com Deus. O fim dos tempos não é simplesmente o final de uma era, mas o início de uma nova era espiritual. Uma era onde Deus fará novas todas as coisas. Mas para sermos parte disso, precisamos entender a profundidade da revelação bíblica, que está sendo desvelada para aqueles que têm os olhos abertos para ver. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, muitos se perguntam: como devemos nos preparar? Qual é o verdadeiro significado das profecias ocultas que a Bíblia contém? Como podemos ter certeza de que estamos seguindo o caminho certo? A resposta está em compreender que o fim dos tempos não é algo que devemos temer, mas algo que deve nos motivar a viver uma vida mais próxima de Deus. As profecias não são apenas sobre o futuro, mas sobre como devemos viver agora, como podemos ser fiéis, vigilantes e preparados para os desafios espirituais que já estão diante de nós. E quando pensamos na grandiosidade do fim dos tempos, muitas vezes somos tomados por um sentimento de incerteza. No entanto, Jesus deixou claro que, mesmo nos tempos de grande tribulação, aqueles que confiam em Deus não serão abalados. O mistério do fim dos tempos, então, não é apenas uma previsão de destruição, mas uma promessa de esperança para aqueles que permanecem fiéis, orando e buscando a presença de Deus. Essa é a chave para entender o que está por vir. Não é apenas sobre os eventos externos, mas sobre o que acontece internamente, no coração e na alma de cada um de nós. Agora, eu gostaria de saber de você, como você tem se preparado espiritualmente para os sinais dos tempos que estamos vendo acontecer ao nosso redor? Quais são os medos ou dúvidas que você tem sobre os últimos dias? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo, pois essa é uma conversa que precisamos ter juntos. E se você se sentiu tocado por essa mensagem, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando o conteúdo que pode transformar sua jornada espiritual. Deus está nos revelando os mistérios dos tempos finais e estamos juntos nessa caminhada de fé, oração e vigilância. Jesus e seus ensinamentos sobre os últimos dias. Quando falamos sobre o fim dos tempos, é impossível não trazer à tona os ensinamentos de Jesus. Ele nos falou sobre o futuro, não de maneira obscura ou distante, mas com uma clareza que deveria nos fazer refletir profundamente sobre o tempo em que vivemos. Os últimos dias, como ele os descreveu, não são algo que devemos temer, mas sim momentos de grande provação e revelação, onde as escolhas e a fé de cada um de nós serão testadas. Jesus, ao falar dos sinais dos tempos, não estava apenas nos dando um calendário de eventos, mas um
convite para refletirmos sobre nossa vida espiritual e como estamos nos preparando para o que está por vir. Em Mateus 24, por exemplo, Jesus descreve uma série de eventos que aconteceriam antes do fim, como guerras, fomes, pestes e terremotos. Esses são sinais claros de que o fim dos tempos está se aproximando. Mas o mais importante é a maneira como ele nos instrui a reagir diante de tais sinais. Não se trata apenas de entender os acontecimentos globais, mas de desenvolver uma fé que resista à adversidade. O ensinamento de Jesus não é só sobre como os tempos se desenrolarão, mas sobre como devemos viver enquanto esses sinais se manifestam. A chave para a sobrevivência espiritual nos últimos dias não está no medo ou na preparação física, mas em como nossa fé é construída e alimentada em tempos de crise. Jesus nos falou sobre a importância de sermos vigilantes. Ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora do fim, e isso deve nos fazer pensar profundamente sobre nossa vida e como estamos utilizando nosso tempo. A oração e a vigilância são os pilares da preparação para o fim dos tempos. Não podemos esperar pela última hora para começarmos a nos preparar. Jesus nos ensina que é necessário estar prontos a qualquer momento, com corações abertos à sua vontade e mente alerta aos sinais do Espírito Santo. Quando ele fala sobre a necessidade de orar e vigiar, ele nos chama a estar em constante comunhão com Deus, buscando força e sabedoria para os tempos difíceis que virão. É importante compreender que a mensagem de Jesus sobre o fim dos tempos não é uma mensagem de desesperança, mas de preparação e fé. A verdadeira vitória não vem de como reagimos aos eventos externos, mas de como nos preparamos internamente. A maneira como nutrimos nossa espiritualidade, nossa oração e nossa compreensão das Escrituras determinará como seremos capazes de enfrentar as dificuldades e incertezas que o mundo experimentará. O de fé inabalável é o que nos manterá firmes, mesmo quando as circunstâncias externas tentarem nos abalar. Jesus nos lembra que, apesar dos tempos difíceis, Ele estará conosco até o fim do mundo. A revelação oculta no livro de Apocalipse. Se os ensinamentos de Jesus já nos preparam para os últimos dias, o do livro de Apocalipse revela mais detalhes sobre como esses tempos se manifestarão e qual será o destino final da humanidade. Ao longo da Bíblia, há muitas referências ao fim dos tempos, mas o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é, sem dúvida, o texto mais profundo e simbólico que descreve as últimas revelações de Deus para a humanidade. No entanto, muitas vezes, o Apocalipse é mal interpretado ou negligenciado, principalmente por sua linguagem simbólica e cheia de mistérios. Mas se olharmos de perto, veremos que ele traz verdades fundamentais sobre o propósito de Deus para a nossa vida e o destino de todos nós. O Apocalipse fala sobre a luta final entre o bem e o mal, a vitória do Cordeiro de Deus e o estabelecimento do reino eterno de Deus. A mensagem central do livro não é sobre destruição, mas sobre renovação e vitória, para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Jesus, ao longo do Apocalipse, revela como ele irá restaurar todas as coisas, trazendo a justiça divina e derrotando os inimigos de seu reino. Essa revelação não deve ser vista como algo assustador, mas como uma promessa de esperança para os fiéis. Um lembrete de que a vitória final pertence a Deus. Uma das chaves do Apocalipse é a invocação do juízo divino, mas não apenas como um castigo, mas como um ato de misericórdia e restauração para aqueles que perseveram em sua fé. Quando o juízo de Deus chega, ele não apenas pune, mas também faz uma limpeza espiritual, preparando o terreno para um novo céu e uma nova terra. E essa transformação não é apenas para o futuro, mas é algo que deve começar dentro de nós agora.
O Apocalipse não é apenas sobre os eventos futuros, mas sobre a maneira como nos preparamos espiritualmente para o que está por vir. O livro nos desafia a sermos fiéis, a mantermos nossa esperança em Deus e a confiarmos em sua soberania. Os selos, as taças da ira e os juízos, descritos em Apocalipse, são uma forma de Deus alertar a humanidade para a necessidade de arrependimento e mudança. Eles nos lembram da urgência de nossa resposta ao chamado de Deus. Não podemos esperar por um futuro distante para nos aproximarmos de Deus. O Apocalipse nos chama a uma ação agora, a uma boa preparação contínua, vivendo de acordo com os princípios de fé e justiça. A verdadeira revelação oculta não está apenas nos eventos que acontecerão no final dos tempos, mas na transformação pessoal que Deus deseja realizar em nossos corações enquanto aguardamos o cumprimento das suas promessas. Agora, eu gostaria de saber de você. Como você tem se preparado espiritualmente para os sinais dos tempos que estamos vendo acontecer ao nosso redor? O que você pensa sobre o Apocalipse e os ensinamentos de Jesus a respeito do fim dos tempos? Deixe suas ideias e reflexões nos comentários abaixo. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que também precisam dessa reflexão. Vamos crescer juntos, confiantes na verdade revelada e na força espiritual que Deus nos dá para enfrentar o futuro com coragem e fé. A importância da preparação espiritual. À medida que olhamos para o futuro e vemos os sinais dos últimos dias se cumprindo diante de nossos olhos, é essencial perceber que a preparação espiritual não é uma opção, mas uma necessidade urgente para todos os cristãos. O fim dos tempos não está apenas relacionado aos eventos globais que ocorrerão, mas também à transformação espiritual interna que precisamos vivenciar enquanto aguardamos a vinda de Cristo. A Bíblia nos instrui repetidamente sobre a importância de estar preparado espiritualmente para o que está por vir. Não podemos esperar até o último momento para nos alinhar com a vontade de Deus. Nossa preparação espiritual deve ser constante e intencional. Jesus nos ensinou que a oração é uma das maiores armas para a nossa preparação. Ele não apenas nos convidou a orar, mas nos ensinou a vigilância constante. Nos últimos dias, a oração não é apenas um ato de pedir por proteção, mas de nos conectar intimamente com Deus, buscando sua orientação, sabedoria e força. A oração nos permite fortalecer nossa fé e reforçar nossa confiança na soberania de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Estar espiritualmente preparado significa estar pronto para enfrentar qualquer adversidade, confiando que Deus é nossa fortaleza em todos os momentos. A preparação espiritual também envolve uma alimentação constante da palavra de Deus. A Bíblia é o manual divino para viver uma vida plena e cheia de propósito, especialmente quando estamos diante dos desafios espirituais e terrenos. A palavra de Deus é nossa luz e guia, iluminando nossos passos e nos protegendo das mentiras do inimigo. O fim dos tempos é um momento de grande discernimento, onde precisamos estar alinhados com as verdades bíblicas, para que nossa fé seja inabalável. Em tempos de crise espiritual, é a preparação interna que nos dá a força para enfrentar o que vem pela frente. O que é interessante sobre a preparação espiritual é que ela não se resume apenas à oração individual. A comunidade de fé desempenha um papel crucial. Orar uns pelos outros, compartilhar experiências e fortalecer os laços de comunhão cristã são aspectos essenciais dessa preparação. Em tempos de incerteza, não estamos sozinhos. A igreja é a família espiritual que Deus usou para nos apoiar em nossas jornadas de fé. Nos últimos dias, a preparação em conjunto fortalece cada um de nós,
pois a fé coletiva é mais poderosa do que a fé isolada. Estar preparado espiritualmente não significa ter todas as respostas sobre os eventos futuros, mas significa ter uma fé firme em Deus, confiando que Ele tem o controle absoluto sobre tudo. A berço de vigilância espiritual nos faz estar conscientes dos sinais dos tempos, mas também nos ensina a permanecer em oração e a buscar santidade e justiça enquanto aguardamos a vinda de Cristo. A preparação espiritual não é apenas um preparo para os eventos, mas também para a nossa transformação pessoal, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo em nossos corações, atitudes e ações. Sinais proféticos. Como reconhecer os tempos? Muitas vezes ouvimos sobre os sinais dos tempos, mas como podemos verdadeiramente reconhecê-los em meio a tantas informações e interpretações? O bom de Salmo 46 nos ensina que, nos tempos difíceis, Deus é nosso refúgio e fortaleza, e Ele nos dá a capacidade de discernir os sinais, que indicam a proximidade do fim dos tempos. Jesus, em suas palavras, falou de diversos sinais que antecederiam sua segunda vinda. Mas o que é fascinante é que muitos desses sinais já estão acontecendo agora. Guerras, desastres naturais, o aumento da injustiça e as perseguições religiosas são apenas alguns dos sinais claros que as Escrituras nos alertam a observar. Mas há algo mais profundo nesses sinais. Eles não são apenas eventos externos, mas chamados internos, para nos prepararmos espiritualmente. O reconhecimento dos sinais começa com a vigilância. Muitos de nós estamos tão imersos nas distrações da vida cotidiana que deixamos de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. No entanto, o Espírito Santo nos dá a capacidade de entender as verdades espirituais e nos alertar sobre os sinais que Deus está nos mostrando. À medida que vemos os sinais se cumprindo, nossa resposta deve ser de fé e oração. Não é uma chamada ao medo, mas ao despertamento espiritual, sabe? Os sinais não devem nos assustar, mas nos motivar a buscar mais a Deus e a fortalecer nossa relação com Ele. Jesus, em seu ensinamento sobre os últimos dias, falou de muitos desses sinais: guerras, rumores de guerras, a perseguição aos cristãos e o aumento da iniquidade. Mas ele também nos lembrou que nos tempos difíceis não são o fim, mas início de transformação espiritual para aqueles que se mantiverem fiéis. O verdadeiro sinal dos últimos tempos não é apenas o aumento da violência ou a decadência moral do mundo, mas o despertar da igreja para uma missão mais profunda. Reconhecer os sinais dos tempos significa perceber que, embora o mundo esteja passando por mudanças, a mesma vontade de Deus permanece inalterada. Sua promessa de vitória continua a ser a nossa âncora, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Cada um desses sinais é um convite divino para preparar nossos corações. Eles não devem nos fazer cair no pânico ou no medo, mas devem nos mover em direção ao arrependimento, à oração fervorosa e à dedicação. Como cristãos, o reconhecimento dos sinais nos chama a ser mais vigilantes, mais comprometidos com nossa fé e assim trabalhar mais na expansão do reino de Deus. Esse é o chamado espiritual para os últimos dias. Não apenas aguardar passivamente, mas viver com a certeza de que Deus está conosco em cada momento, nos guiando para a vitória final. Agora, eu quero saber de você, como você tem observado os sinais dos tempos e o que tem feito para se preparar espiritualmente para o que está por vir. Quais sinais você tem notado ao seu redor e como isso tem impactado sua fé? Compartilhe nos comentários e vamos juntos refletir sobre como Deus está nos chamando para uma preparação contínua e vigilante. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, não se esqueça de deixar o seu like,
se inscrever no canal e compartilhar com outros que precisam ser despertados para o que está por vir. A oração como defesa espiritual nos últimos dias. À medida que os sinais dos tempos se tornam cada vez mais evidentes, a necessidade de uma preparação espiritual profunda se torna mais urgente. Em meio às dificuldades que nos cercam, quando as adversidades parecem aumentar e o medo pode facilmente tomar conta de nossos corações, é a oração, que se torna a nossa maior defesa. Jesus nos ensinou que nos últimos dias, a oração seria não apenas um meio de pedir por nossa proteção, mas também uma forma de nos fortalecer espiritualmente, de nos alinhar com a vontade de Deus e de encontrar paz no meio da tribulação. O que muitas pessoas não percebem é que a oração nos conecta com a força divina que vai além das capacidades humanas. Quando oramos, não estamos apenas expressando nossos desejos ou preocupações, mas estamos invocando o poder de Deus sobre nossas vidas. Nos tempos finais, a oração se torna nosso escudo espiritual, nos protegendo das tentações, do medo, da dúvida e das forças que tentam nos desviar do propósito divino. Jesus nos chamou a se orar sem cessar. Isso não é apenas um conselho, mas uma necessidade vital para mantermos nossa alma em paz em tempos de caos. A oração também tem um poder de transformação. Quando nos colocamos em oração diante de Deus, estamos nos rendendo à sua vontade e permitindo que Ele nos guie, fortaleça e nos prepare para os desafios espirituais que virão. Ela nos permite estar em sintonia com o Espírito Santo, que nos dá sabedoria e discernimento para compreender os tempos em que estamos vivendo. Quando estamos orando, estamos também buscando a proteção divina contra o desespero e a tentação de nos afastarmos da fé. Não importa quão grandes ou assustadoras sejam as circunstâncias ao nosso redor, a oração nos lembra de que Deus é maior do que qualquer adversidade. Nos últimos dias, muitas pessoas serão tentadas a se desviar da fé, a desistir ou a temer o futuro. Mas a oração constante é o que nos manterá firmes, nos dará a força necessária para resistir aos ataques espirituais e nos lembrará de que, em Cristo, somos mais que vencedores. A oração é nossa peixe e fortaleza em tempos de insegurança, nossa proteção contra as dúvidas que surgem em nossos corações e nossa cura espiritual. Quando oramos com fé, estamos não só pedindo por nossa ajuda, mas também nos fortalecendo espiritualmente para enfrentar o que está por vir. Deus está presente mesmo, quando não o vemos. Uma das maiores lutas que enfrentamos, especialmente nos tempos finais, é a sensação de abandono, ou de que Deus está distante. O mundo ao nosso redor pode parecer caótico e muitas vezes, mesmo com nossas orações, parece que as respostas não vêm da maneira que esperamos. Contudo, as Escrituras nos asseguram que Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em cada momento, em cada dificuldade, mesmo quando não conseguimos vê-lo ou senti-lo diretamente. A nossa fé, então, precisa ir além do que vemos ou sentimos. Precisamos confiar em sua presença constante, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza. No Salmo 46, o salmista nos lembra que, mesmo que a terra se transforme e os montes se abalem, Deus permanece firme. Isso significa que, mesmo em meio à tempestade, podemos confiar que Ele está lá, sustentando-nos, protegendo-nos e nos guiando, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Deus não dorme nem se ausenta. Ele está ativamente presente, trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Essa é a verdadeira confiança que precisamos cultivar. Não importa o quão escura a situação pareça, a presença de Deus nunca nos deixa. Ele é do Deus que está conosco em todas as situações e podemos confiar que Ele nos guiará através de todas as dificuldades. Deus, ao contrário de nós, não é limitado pelas circunstâncias.
Ele vê o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Quando os tempos finais parecerem confusos ou difíceis de entender, a confiança em sua presença contínua é o que nos manterá firmes. A presença de Deus, mesmo nas horas mais sombrias, é a âncora de nossa alma. Quando não conseguimos entender o que está acontecendo ou o que acontecerá no futuro, podemos descansar na certeza de que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo que não possamos perceber como. Essa confiança nos permite enfrentar as dificuldades com a certeza de que Deus está conosco e que Ele tem um plano maior que se desdobrará de maneira perfeita. Jesus, durante sua vida na terra, experimentou também a sensação de abandono, especialmente na cruz. Mas através de seu sacrifício, ele demonstrou que Deus nunca nos abandona, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Sua morte e ressurreição são a maior evidência de que, mesmo na maior das adversidades, Deus tem o poder de trazer redenção e esperança. Quando oramos, precisamos lembrar que Deus está conosco, mesmo quando não conseguimos ver ou entender completamente o seu plano. Ele nos acompanha em cada passo, e sua presença é mais real do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Agora quero saber de você. Como você tem experimentado a presença de Deus em sua vida, especialmente nos momentos de dificuldades ou incertezas? Como a oração tem ajudado a fortalecer sua fé e confiança em que Deus nunca te abandona? Deixe seus comentários abaixo, compartilhe sua experiência e vamos juntos fortalecer nossa caminhada de fé. Se você está sendo tocado por essa mensagem, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mais ensinamentos sobre a confiança em Deus e como enfrentar os últimos dias com fé e coragem. O impacto do fim dos tempos na vida de cada cristão. À medida que nos aproximamos dos tempos finais, a perspectiva cristã sobre o fim dos tempos não é apenas uma questão de eventos globais ou sinais apocalípticos, mas algo profundamente pessoal. O impacto da profecia sobre os últimos dias vai muito além do que os olhos podem ver. Não é uma mera espera passiva pelo futuro, mas uma preparação ativa e transformadora, que começa no interior de cada cristão. Quando refletimos sobre os sinais dos tempos, é impossível não questionar como isso afeta nossa vida, nossa caminhada de fé e nosso relacionamento com Deus. O fim dos tempos não é algo que devemos temer, mas um chamado urgente para reflexão, arrependimento e fortalecimento espiritual. O Apocalipse não é um evento distante ou abstracto, mas uma jornada espiritual diária. A Bíblia nos ensina que, enquanto aguardamos o cumprimento das profecias, devemos viver com vigilância e preparação. O cristão, portanto, deve se perguntar: como estou vivendo a minha fé nos dias atuais? Estou verdadeiramente preparado espiritualmente para enfrentar os desafios que os últimos dias trarão? Havia transformação pessoal e havia preparação interior. São os pilares de um cristianismo forte e resiliente, que será capaz de suportar os tempos difíceis com fé inabalável e confiança absoluta em Deus. Deus nos chama a viver com propósito e dedicação, especialmente em tempos de provação. Cada dia é uma oportunidade para aprofundar nossa caminhada com Ele, fortalecendo nossa oração e nossa devoção. Quando Jesus fala sobre os últimos dias, Ele não nos deixa com medo, mas com um desafio para permanecermos firmes, para vivermos com verdade e justiça, sendo luz em um mundo cada vez mais escuro. A preparação espiritual para o fim dos tempos, então, começa com escolhas diárias, como escolher orar, estudar a palavra de Deus e viver com integridade. Não podemos esperar que o futuro nos surpreenda se não estivermos atentos e preparados hoje. A fé cristã nos chama a agir agora,
para que estejamos prontos para qualquer desafio quando os últimos dias chegarem. O papel da igreja nos últimos dias. A igreja tem um papel fundamental quando se trata de preparar os cristãos para os grandes últimos dias. Ela não é apenas um lugar de adoração, mas uma comunidade espiritual, chamada a guiar seus membros na verdade, oração e preparação para o futuro. Nos últimos dias, a igreja se torna mais do que um simples refúgio físico, mas uma fortaleza espiritual, onde os fiéis se reúnem para buscar forças na oração e no conhecimento das Escrituras. O papel da igreja é reunir os cristãos em unidade para enfrentar os tempos difíceis com fé e esperança. No entanto, a igreja não pode fazer isso sozinha. Cada cristão deve ser um agente de preparação, um testemunho da verdade de Deus para o mundo. A oração comunitária, o ensino das Escrituras e a partilha de experiências de fé são vitais para fortalecer a comunidade de Cristo. A fé cristã não é apenas pessoal, mas deve ser vivida em unidade e solidariedade com outros crentes, especialmente em tempos de incerteza. Nos últimos dias, a igreja será um farol de luz e esperança para aqueles que buscam a verdade e a salvação. A igreja tem a missão de educar os cristãos sobre os sinais dos tempos e como responder a eles de forma bíblica e eficaz. Nos últimos dias, é essencial que as 10 comunidades cristãs permaneçam vigilantes, fiéis e prontas para enfrentar os desafios que virão. A oração em comunidade se torna ainda mais importante à medida que o fim dos tempos se aproxima. E a união entre os cristãos será o que sustentará as almas em momentos de tribulação. Como reagir ao reconhecer os sinais? Nos tempos em que vivemos, reconhecer os sinais dos tempos não é mais uma opção, mas uma necessidade espiritual. A Bíblia nos diz que devemos ser vigilantes e atentos para não sermos pegos de surpresa. Mas o que isso realmente significa para nós, como cristãos? Como devemos reagir quando começamos a perceber que os sinais proféticos estão se cumprindo diante de nossos olhos? O que devemos fazer enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo? A resposta está na oração contínua, na vigilância espiritual e na ação. Quando reconhecemos que estamos vivendo em tempos de tribulação e incerteza, nossa reação não deve ser de pânico, mas de fé renovada. Jesus nos ensinou a confiar em Deus em todos os momentos, especialmente quando a ansiedade e o medo tentam nos dominar. A oração se torna nossa arma espiritual, a chave para manter nossa paz e confiança em Deus enquanto o mundo à nossa volta se transforma. Como reagir, então? A resposta é simples: orando mais fervorosamente, buscando a face de Deus e vivendo com mais intensidade a fé cristã. Devemos viver com um propósito claro, sabendo que Deus tem um plano para nós, independentemente do que aconteça no futuro. Em tempos de incerteza, devemos agir com fé ativa, amando uns aos outros, espalhando o Evangelho e confiando que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Como você tem se preparado espiritualmente para os sinais dos tempos que estamos vendo acontecer ao nosso redor? Comente abaixo. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe como essa mensagem falou com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores, deixar o seu like para apoiar essa missão e, claro, assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que Ele te fortaleça para viver com confiança e vigilância, e que você sempre saiba que Ele é o refúgio e fortaleza nos tempos mais desafiadores.